Um dos propósitos do programa Mente Aberta é conversar sobre temas, sobre assuntos que nem sempre são discutidos nas igrejas, mas precisamos de conversar sobre esses assuntos de um viés, de uma perspectiva cristã. Nós temos que ter uma cosmovisão cristã sobre todos os assuntos que cercam nossa vida como homens e mulheres que querem fazer a vontade de Deus. E um desses assuntos é a questão política. E se você tem dúvidas, se você tem contribuições a fazer em termos de sugestão de tema, você vai verá na base da nossa tela aqui os nossos contatos, nossos endereços de contato. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, que serão muito bem recebidos. Mas falando de política, que é um tema que precisa ser discutido pela igreja, e dentro do ambiente igreja, nós vamos falar hoje sobre a questão do impeachment. Essa palavra que não é uma palavra portuguesa, mas que tem sido tão discutida nesses dias. E para discutir a questão de política, a gente tem que trazer um especialista. E está mais uma vez comigo aqui no Mente Aberta, já veio outras vezes nos ajudar muito, a minha querida cientista política e irmã em Cristo, Viviane Pettinelli. Viviane, muito bem-vinda, querida, ao Mente Aberta. Obrigada, Cássio. É um prazer estar de volta para tratar mais uma vez de um tema tão importante como esse e tão atual. Atual, né? Viviane que me ajuda muito na rádio, né, Viviane? Sim. Sempre que a gente pede ajuda, a Viviane está sempre disposta a nos fazer entender, compreender melhor todo esse emaranhado político, porque essa questão da proposta de impeachment que está sendo discutida cada dia tem uma novidade. Ela nos confunde, aqueles que não são da área da ciência política, a maioria de nós não é, nos confunde. Por exemplo, o termo impeachment não é um termo português. Teria uma palavra na língua portuguesa, assim, para a gente poder fazer um paralelo? Sim, o termo impeachment é em inglês, e nós poderíamos usar uma analogia, seria cassação, por exemplo. Então, no caso, seria a cassação de um mandato que não é só de um presidente, mas a Constituição Federal do Brasil assegura também do vice-presidente, de ministros do Estado, de ministro do Superior Tribunal Federal. Então, seria a cassação de um mandato, ou seja, de uma posse que ele tomou ali, de uma gestão, de uma administração, por algum fator que fuja aquilo que ele deveria fazer ou da competência dele. Mas então o processo, se o impeachment é aprovado num país, porque não é óbvio, o nome é inglês, então não é exclusivo do Brasil, outros países do mundo têm, né? Sim, essa palavra ela veio dos Estados Unidos, é uma ferramenta democrática, Cássio? Como a democracia ela é o exercício do poder pelo povo, aquele cidadão que é eleito, representa o povo e ele deixa de cumprir com as suas competências e atribuições e faz coisas ilegais, de acordo com a Constituição daquele país, ele pode ter o seu mandato cassado. E é isso que nós chamamos de impeachment. Mas no caso tem que ter então uma justa causa, concorda? Sem dúvida. Não pode ter impeachment à toa. Não, sem dúvida, E essa é a grande discussão, Na nossa Constituição nós temos casos, que nós chamamos de crimes de responsabilidade, que dão direito a esse tipo de processo, Não só de abri-lo, como de provocá-lo, diante das instituições políticas, que no caso do Brasil é o Congresso Nacional. Então, nós precisamos averiguar se realmente houve um crime de responsabilidade para que haja um processo de impeachment. É uma expressão interessante, crime de responsabilidade. Sim. É uma expressão técnica, Isso aí tem uma interpretação. Quando a gente fala de responsabilidade, por exemplo, eu sou pai, eu tenho responsabilidade com a educação dos meus filhos, eu trabalho aqui na TV, eu tenho responsabilidade com o programa, com o editor, com a TV. Eu tenho responsabilidades como cidadão, como pai, como apresentador. O caso de crime de responsabilidade, que pode dar início a um processo efetivo de impeachment, é caracterizado como? O que leva a eu dizer que aquela gestão, aquela presidente está incorrendo um crime de responsabilidade? A lei do impeachment e também a nossa Constituição, elas vão assegurar algumas hipóteses nesse sentido. Lembrando que um presidente, por exemplo, ele tem atribuições para toda uma nação. Então, o crime de responsabilidade não é apenas em relação à questão orçamentária, que é o nosso caso hoje no Brasil, foi o caso do Collor também, que é o que a gente chama de improbidade administrativa.
Mas também tem situações como, por exemplo, uma falta de segurança de toda a nação. Então, uma atitude de um presidente, de um vice-presidente, que leva toda a nação a ser atacada, por exemplo, por um outro país, e aquilo causa um pânico interno. Isso é um crime de responsabilidade. Nós temos também diversas outras situações em relação a questão política do país. Então, quando não há uma governabilidade, uma governança, existem procedimentos internos que demonstram claramente uma falta de competência para administrar o país, não só em termos fiscais, mas em termos políticos também se caracteriza como crime de responsabilidade. Então, é algo amplo, né, que precisa ser comprovado, mas que é possível de acontecer, como nós vimos com Collor e estamos vendo novamente no caso da presidente Dilma. Você citou, então, Fernando Collor de Mello, né, no que assumiu o governo do Brasil. Pior que foi logo depois do final da ditadura, né? Sim. Quer dizer, foi o segundo governo. O primeiro foi por eleição indireta, que foi o governo Tancredo, né, e na sequência Sarney, porque Tancredo faleceu. Aí tivemos a primeira eleição direta. Eu lembro disso, eu participei, né, como eleitor desse processo, e no segundo turno foi Collor e Lula. Collor venceu, e eu lembro que foi uma gestão muito polêmica, porque ele assumiu já com a Zélia Cardoso de Mello, ministra da Economia. Ela resgatou, né, o governo resgatou, pegou a poupança de todos os brasileiros, já foi polêmica em cima de polêmica. E com um tempo de governo, começou um processo de impeachment. No caso do Collor, a gente lembra muito de casa da Dinda, dos negócios de uma Elba. Por que começou um impeachment contra o Collor? Qual a razão? Exato. A razão foi improbidade administrativa, foi incapacidade de lidar com crises e, ao mesmo tempo, de usar de meios ilegais para tratar com as finanças do país, né? Então, é o que a gente caracteriza como improbidade administrativa. Ou seja, ele não só usou de meios que feriam diretamente a população, como o congelamento de poupanças, né, algo que na ocasião foi inédito, inclusive mundialmente, né, assim, não existia nenhuma história sobre isso, e também ele usou da ilegalidade, de meios ilegais para lidar com os recursos do orçamento público, né, e isso foi comprovado. Né? E fazendo uma analogia, hoje com a questão do governo Dilma, essa é a principal justificativa para a abertura do pedido de impeachment, que foi aceito pelo Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Existem vários pedidos em andamento, mas este foi aceito. E o principal argumento, Cássio, desse pedido é o que a gente chama de pedaladas fiscais, ou seja, existe um maquiamento das contas públicas, lança-se valores inexistentes e deixa-se de lançar outros existentes, para que o balanço feche, para que haja equilíbrio, né? E a população não perceba uma incapacidade de administração daquele governo. Então, isso é típico de improbidade administrativa, que é um crime de responsabilidade. Mas, no caso, fazer essa maquiagem nas contas teve uma intenção clara de uma reeleição, né, Viviane? Porque essa maquiagem foi feita no final de 2014, durante o ano de 2014, para que a população não soubesse de problemas que, infelizmente, vieram à tona logo depois da posse do segundo governo, em 2015. Sim. Porque aí os próprios aliados reconheceram isso. O próprio ex-presidente Lula, eu vi uma declaração dele, é pública essa declaração, está na internet, você vai entrar no YouTube, você vê essa declaração, que o próprio Lula diz o seguinte: a gente falou certas coisas na campanha, a Dilma falou que não são verdade, que não foram cumpridas, né? Mas, por exemplo, essa questão da campanha, de não ter falado a verdade, não chega a ser um crime de responsabilidade, ou chega? Não, infelizmente não, né? O crime de responsabilidade é algo realmente que é prático, que fere diretamente a população, a economia de um país ou a própria nação, política e institucionalmente falando. Mas no caso das contas, de fato, mostrou-se um equilíbrio inexistente, e esse equilíbrio é que justificou, né, uma série de mensagens populistas em favor de uma reeleição. Então, no caso,
nós temos aí como crime de responsabilidade o fato das pedaladas, e as mentiras seria uma insatisfação mesmo da população vista nas ruas hoje, né? Não é um crime mentir, né? Não Devia, é um crime, mas... sim, não é um crime, vamos colocar, diante do direito criminal, penal, mas para nós, né, principalmente a população brasileira de maioria cristã, sim, a mentira, grave, ela né? é gravíssimo, né? E é criminosa. Então, isso tem se mostrado pelas manifestações de rua. Nós não aceitamos esse tipo de comportamento dos nossos representantes. Agora, uma coisa que tem me incomodado muito, Viviane, eu conheço pessoas com tanto caráter, pessoas que eu reputo como íntegras, mas que quando veem essas questões das pedaladas fiscais, porque é uma mentira também. Sim. Você fazer uma maquiagem na questão contábil, não é para ter a conta aprovada, isso é mentira. Né? E as pessoas reconhecem, sabem isso, mas mesmo assim apoiam. Você tem uma explicação para isso? Como é que eu posso dizer? É uma concordância com a transgressão. E pessoas que são íntegras. Tem explicação política para isso? Será que é uma paixão política? Sim. É uma identificação política que vai além da ética, né, e da moral, o que é um problema, né? Hoje nós temos visto pessoas, como você diz, teóricos renomados, pessoas com tanto conhecimento, né, que mesmo assim não abrem mão da sua posição ideológica, partidária, para reconhecer um erro, né? E reconhecer o erro é difícil, né, Cássio? É complicado, a gente sabe, mas de toda forma a gente precisa reconhecer, né? Eu costumo dizer que não há de se anular o que foi feito de bom desse governo, de um governo anterior, não é isso. Mas se há um erro, ele precisa ser punido, ele precisa, né, ser corrigido, principalmente. Nós não podemos justificar resultados por meios escusos, meios errôneos, ilegais. Tudo precisa ser legal. Os meios e os resultados também. Estou lembrando de Maquiavel, né? Porque, né, da ciência política. Essa ideia de que para eu ser o príncipe, posso fazer qualquer coisa lá para trás, ou os fins justificam os meios, para nós somos cristãos não dá certo não, né? Não, nem só para os cristãos, mas aquelas pessoas que acreditam nas leis, nas instituições, né? Elas precisam pregar e fazer com que isso aconteça, né? A própria Operação Lava Jato é um exemplo disso, né? Os fins podem ser fantásticos, os resultados podem ser maravilhosos, trazer prosperidade, crescimento para o país, mas os meios também têm que ser eficazes, né? Os meios têm que ser legais também, senão não justificaria esses fins. Uma expressão que foi cunhada há algum tempo e tem sido repetida exaustivamente é a expressão, inclusive no comício, posse, porque aquilo não foi só uma posse, né, do ministro da Justiça então do ex-presidente Lula na Casa Civil, foi um comício, né? Sim. As pessoas gritavam, não vai ter golpe, não vai ter golpe. E a pergunta que não quer calar, e nada melhor do que uma cientista política que entende disso para me explicar. Impeachment e golpe são sinônimos? O impeachment é um golpe? De forma alguma, né? O impeachment, ele é uma ferramenta constitucional, legal, legítima de cassação de mandato, né? Golpe é uma retomada de um poder, retirada de um poder de forma ilegal, de forma privada, né? Não é pública, não é aquilo que está assegurado, mas é algo pessoal. Então, se eu não aceito a posição do Cássio como apresentador aqui, eu vou golpeá-lo, eu vou tirá-lo, arrancá-lo dessa posição e vou assumir o lugar dele. Isso é o termo usurpação? Usurpação de poder, né? Então, o golpe nada mais é do que uma usurpação de poder, né, que não é justificada, né? Então, não por meios legais, pode ser justificada por questões pessoais, como foi a ditadura. Né? Então, a questão da ditadura na época era o medo de se implantar um socialismo no país. Mas então, no caso da ditadura, foi um golpe. Para quem não lembra, nós tínhamos um presidente eleito, que era o Jango, né, o João Goulart. Ele estava em viagem para a China e ocorreram manifestações e tudo. Havia um medo de que o país se tornasse comunista. Alguns anos antes, 5 anos antes, Cuba tinha se tornado comunista e tudo mais. E aí, um presidente eleito foi deposto
né, por uma ação militar, com apoios políticos, mas houve uma ação militar. Sim. Isso caracteriza um golpe. Isso é um golpe, né? Não tínhamos impeachment na época. Não né? havia instituto de impeachment no Brasil. Não havia essa ferramenta. Né? E mesmo se houvesse, não justificaria. Porque para se haver uma cassação de mandato, precisa haver um crime. Né? E trazer uma nova ideologia, um plano de governo que difere do que você acredita, não é crime. Né? Ele foi instituído governante ali, administrador do país, legalmente, democraticamente, e teria que cumprir seu mandato, a não ser que tivesse algum crime de responsabilidade, o que não houve. Então, ali foi golpe. Agora, hoje não. Hoje é um processo legal que está dentro da Câmara dos Deputados, passará pelo Senado, duas instituições políticas constitucionais, né, legais do nosso país, e esse processo, ele terá um resultado, seja ele pela cassação do mandato, seja ele pela absolução da presidenta. Mas no caso, vamos voltar para o Collor, né? A eleição foi em 89, 90, ele assumiu, ficou um tempo no governo e houve o início do processo de impeachment. 92, né? Mas o Collor ele não foi cassado, né? Efetivamente, ele renunciou. Sim. E no caso, se ele não tivesse renunciado e tivesse o impeachment sido aprovado, perderia o mandato ele e o vice, que era o Itamar Franco, é isso? Como é que é o processo? Na verdade, eu vou explicar o processo hoje porque ele sofreu algumas modificações, né, pelo STF, e vou voltar ao Collor. Então, hoje, o processo está na Câmara dos Deputados, ele tem uma comissão especial com 65 membros ali, que vai dar um parecer sobre a denúncia de 3 juristas, que foi, né, autorizada e votada pelo plenário da Câmara naquela casa. Ali, então, se aprovado por essa comissão e em plenário, por 342 deputados, que é a maioria qualificada, né, 2/3, ele vai ao Senado. Se no Senado a maioria simples instaurar o processo de impeachment, ou seja, der continuidade, a presidente ela vai ser retirada do cargo por 180 dias. Então ela não pode mais renunciar? Ela não pode mais renunciar. Então, antes da final do Senado, se for para renúncia, tem que ser antes dessa decisão. Exatamente. Então, a renúncia dela ou ocorrerá até o processo ser votado na Câmara dos Deputados ou não ocorrerá mais, porque após instaurado, ela não poderá renunciar. Né? No caso do Collor, o processo era um pouquinho diferente. O Senado, ele apenas julgava o processo já aprovado na Câmara. E o STF mudou essa lógica. Hoje o Senado também tem que aprovar o impeachment para começar o julgamento. Então, na época do Collor, né, esse processo é aprovado na Câmara e vai então para o Senado já para o julgamento. O Collor, quando ele viu que o processo ia ser aprovado na Câmara, né, assim, já estava uma movimentação e as próprias manifestações mostraram esse apelo, ele renunciou. Por quê? Porque ao renunciar, ele passa a responder por aqueles crimes na justiça comum. E se o processo é instaurado no Senado, ele responde pelo STF, porque quem preside o julgamento no Senado é o presidente do Supremo Tribunal, né, Federal, o STF. Então, assim, ele fugiu desse julgamento mais dificultoso, custoso, politicamente e também penalmente. Né, porque aí as penas são mais acirradas. Agora, a renúncia tem sido uma estratégia usada até com certa frequência, né, no Brasil, não só pelo Executivo, mas pelo Legislativo. Né? No Legislativo, as pessoas renunciam por quê? Por causa para se manterem elegíveis, é isso? Exatamente, porque se forem cassados no mandato ali, né, em exercício, elas vão ficar, dependendo do cargo, um período de tempo grande sem poder se candidatar, né, ou ter um cargo eletivo no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário. No caso do Brasil, Viviane, quando se diz assim, não vai ter golpe, porque a gente está vivendo hoje, infelizmente, uma polarização muito grande. Sim. Não é? Ao se tentar dar para o processo de impeachment
a alcunha de golpe, a ideia de golpe, tenta se desqualificar esse processo? Qual que é a sua leitura nessa área? Sim, é uma tentativa de desqualificação do processo, de deslegitimização das próprias manifestações, da pressão popular, como se as pessoas que estivessem ali na rua não tivessem também votado, como se elas tivessem, não tivessem opinião política. Exato. Né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, com esse discurso que é mentiroso, né, de que impeachment é golpe e de que uma cassação de mandato da Dilma seria um golpe. Não é isso, né? Isso é uma inverdade. Na verdade, há um apelo popular, inclusive as pesquisas já mostram que quem está na rua hoje votou na Dilma, não são só aqueles que não votaram, e há um discurso dizendo que não, quem está na rua hoje é a oposição, né, a classe média alta, que realmente elite branca, coxinha. Que não tem nenhum interesse nesse tipo de governo. Isso não é verdade, né? Hoje, a população brasileira clama por mudança e por justiça, principalmente, né? Então, assim, não é contra a pessoa da Dilma ou contra qualquer outro ator político, é contra os meios usados, né, que são ilegais e que precisam ser corrigidos no nosso país. As possibilidades, olhando para um futuro próximo, temos renúncia, o processo de impeachment seguir. Caso não ocorra uma renúncia, porque se houver a renúncia, quem assume é o vice, que é o Michel Temer. Sim. Né? Imediatamente, né? Imediatamente. Caso ocorra o processo de impeachment, tem duas possibilidades. Não ser efetivado, quer dizer, ela ser inocentada, segue a vida dentro da normalidade possível. Sim. Se ela sofrer um processo de impeachment, seria o impeachment da gestão dela, então. Cairia todo esse alto escalão aí e teríamos que ter uma nova eleição? Como é que é? Não, nos 3 processos, né, cai só ela, porque ela é o alvo, né, o Michel Temer, ele não faz parte desse processo de impeachment, pelo menos o que corre na Câmara dos Deputados, depois passará para o Senado. Então, no caso de renúncia, ela sai imediatamente, ela deixa o cargo vago e assume o vice-presidente e vai até o final do mandato, caso nada aconteça até lá. Se o processo de impeachment ele é instaurado em votação no Senado e começa-se o julgamento, nesses 180 dias de julgamento, o Michel, como vice, assume também a presidência. Então, enquanto o processo corre, ela tem que se afastar? Ela tem que se afastar. Né? Caso ela seja absolvida, ao final dos 180 dias, ela retorna, né, e assume novamente a presidência. Caso ela seja cassada, o mandato dela seja cassado, o Michel Temer continua até o final do mandato também. Ou seja, não há hipótese de novas eleições, a não ser que haja cassação também do mandato do Michel. Mas, nesse momento, nós não temos... que ter um novo processo. Exato, um processo como esse correndo na casa. Mas muitos têm medo, eu já ouvi vários comentários, inclusive na rádio, teve uma vez, foi muito interessante, vários colocaram, né, dentro do processo aí, teria o Temer, depois teria Renan Cunha, que estão sob julgamento, sob investigação, sobraria o Tiririca. Sim. Até que ponto isso é mito, isso é verdade? Nesse momento é um mito que tem alguma chance, né, de acontecer, mas é muito difícil. Por quê? Porque nós teríamos que ter a cassação do Temer, depois do Eduardo Cunha, né? E nesse processo aí, e esse processo ainda teria que ser no ano que vem. Por quê? Porque até o final desse ano, se Temer e Cunha forem cassados, nós precisaremos ter novas eleições para o cumprimento de mais 2 anos de mandato. Eleições gerais, não? Eleições gerais, para a escolha de um novo presidente, de uma nova administração. E mesmo, na verdade, nem precisa do Cunha, não. Só do Temer ser cassado junto com a Dilma, se acontecer isso, o Cunha já tem que chamar novas eleições, e aí tem um prazo de 180 dias para elas acontecerem no nosso país. Ou seja, a hipótese do Tiririca é completamente remota, tem que haver realmente uma reviravolta gigantesca, que é praticamente possível. Viviane, para terminar nosso papo,
Esse movimento das ruas que pressionou, que pediu o processo de impeachment, foi um movimento político, porque ele não foi partidário, mas ele foi político? Qual que é a sua leitura sobre isso? Sim, toda manifestação ela é política, né? Essa é a natureza de uma manifestação. Né? Então, quando eu, enquanto cidadão, vou à rua reivindicar, né, algum direito, demandar alguma mudança, eu estou me colocando numa posição politizada. Né? Eu estou exercendo o meu papel enquanto cidadão e estou exercendo o meu lado político. Né? Todo ser humano ele tem o seu lado político. Então, a manifestação ela é política. Agora, como você bem diferenciou, Cássio, uma coisa é ser político, outra coisa é ser partidário. Né? Nas últimas manifestações que temos tido, não há esse caráter partidário. Né? Há um caráter político de demanda por justiça, por mudança, mas sem aquele peso, aquela bandeira muito clara de um determinado partido, porque hoje não há. A própria comissão especial, ela está passando por um processo complicado. Por quê? Porque grandes partidos e até partidos pequenos, que antes eram da base aliada do governo, estão saindo dessa base com o discurso, a justificativa de que a população, ela anseia por justiça. Então, eles não podem defender algo que está maculado já, que está errado. Eles precisam julgar com serenidade, né, legalmente e de forma sem nenhum tipo de viés político ou até mesmo financeiro, porque a gente sabe que fazer parte da base do governo é ter cargos, é ter orçamento. Então, é uma atitude acertada desses partidos. E estamos caminhando, sim, para uma base governamental muito reduzida e a oposição muito fortalecida, o que tem grande chance de provocar uma cassação de fato do mandato, se não houver uma renúncia nesse processo. Nosso desejo é que nosso país saia melhor desse turbilhão, né, Viviane? Que a gente amadureça enquanto nação, enquanto cidadãos. Quero agradecer muito, viu, querida? Foi muito bom o papo, voou, né? Sim. Mas é um tema muito rico, né? Muito instigante. Obrigado, viu? De nada. Deus te abençoe, espero. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.